Você está ouvindo Franz Joseph Haydn, o nosso mentor espiritual, que através da sua música vem trazendo as vibrações de luz, as vibrações de cura, de harmonia. Então, se você quiser colocar um copinho com água enquanto ouve o nosso programa, para que ele seja magnetizado com toda essa energia luminosa, trazendo aquilo que vocês estiverem mais necessitados de absorver nesse momento, para trazer um equilíbrio, uma saúde. Façam isso, esse é um grande convite aí da espiritualidade para vocês. Então, estamos aqui mais uma vez na nossa madrugada astral, na nossa querida vibe mundial, trazendo todo esse conhecimento de espiritualidade para vocês. E hoje com um convidado super especial, meu professor, meu mestre de magia, que hoje está aqui para falar sobre hipnose, espiritualidade. Tudo bem, Murilo? Tudo bom, Deus? Obrigado aí pelo convite, né? Mais uma vez, né? Imagina. Agora com um assunto já bem diferente, né? É um prazer ter o senhor aqui conosco. E aí a gente vai bater um papinho hoje sobre um tema também extremamente interessante, Muito que é a bom. hipnose, né? Hipnose não verbal. Muita gente já tem o conhecimento dessa hipnose clássica ericksoniana aí para os terapeutas e tudo, mas falar de hipnose com magnetismo, com magia, com espiritualidade, trabalhar um outro tipo de hipnose aí que o pessoal não está acostumado. Não está acostumado, não é tão conhecida, né? Então, pode começar a falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Então, a hipnose, né, como muita gente sabe, né, é um estado alterado de consciência, Isso. né? As pessoas ainda temem muito pela hipnose por desconhecer, né? Mas a hipnose hoje ela é praticamente aceita por todos os conselhos da área de saúde, né? Não existe risco nenhum, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, né? Mas é importante sempre dizer que a hipnose ela acontece sob o consentimento da outra pessoa, né? As pessoas têm medo assim, não quero que ninguém entre na minha mente, né? Ninguém vai entrar na sua mente, né? Só dar uma parte, né? Porque a hipnose, ela traz esse estado alterado de consciência. Isso é uma questão biológica. Você sabe que a cada 90 minutos, ou seja, a cada 1h30, a gente entra em estado de transe. Sim. Isto é biológico, é fisiológico, é natural do ser humano. E quando você fala, nossa, né? Às vezes você pega o carro, está dirigindo, fala, nossa, já chegamos, nem percebi. Porque você estava num estado alterado de consciência. Então, isto é uma coisa normal. Você está vendo uma televisão daquelas apagadas e fala, nossa, eu estava olhando tudo, mas não vendo nada. Não vendo nada, é isso. E aí é isso. Para né? quem não sabe, né? Esse estado alterado de consciência, o que é, né? Exatamente. Então, assim, você não perde a consciência em momento algum, né? As pessoas acham que vão perder a consciência porque a pessoa fica ali deitada, coisa de olho fechado. À mercê, né? Do comando de alguém. Do comando de alguém, não. Tanto é que eu digo assim, se você hipnotizar uma pessoa, né? A pessoa está em transe, você chegar para a pessoa e dizer assim, me dá a senha do banco, a pessoa sai do transe na hora. Né? Por quê? Porque a pessoa que está hipnotizada, ela não faz nada, absolutamente nada que ela não queira, que vá contra a natureza dela. Né? Então você não perde a sua essência, você não segue comando de ninguém, absolutamente nada. A não ser que eu te dê um comando simples, tipo assim, fique de pé. Não tem problema, você vai ficar de pé, né? Ou senta, fecha os olhos, essas coisas assim. Mas se eu te der um comando que vai contra a sua natureza, você não vai fazer. Você sai do transe na hora. Né? O nosso espírito está no controle e no comando de tudo. E a pergunta é, né? Qual a utilidade disso? Por que a gente tem que transformar, colocar a consciência da pessoa num estado de transe, por exemplo? Né? Qual o objetivo da hipnose? O objetivo principal da hipnose é fazer com que você, vamos dizer assim, quebre algumas barreiras, né? Baixe o seu fator crítico, né? E quando você baixa o seu fator crítico, você fica mais suscetível a sugestões. Né? Olá. E você começa, vamos dizer assim, vamos falar aqui numa linguagem bem popular. É como se você começasse a prestar atenção para o seu próprio eu. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você, durante a infância, tinha uma barata passeando na sua boca, a sua mãe viu, ela deu um tapa para tirar a barata da sua boca. Você, criança, acordou com a mãe dando um tapa
e você grava aquilo ali como sendo que barata... Um trauma, né? É um trauma, gera um trauma em Fixou você. um trauma. Que a barata ocasionou um trauma em você porque a sua mãe lhe bateu. Isso, evidentemente, que com o tempo, aquilo ali é esquecido, né? Então, mas as consequências daquele trauma estão presentes, né? Porque aquilo fica registrado no inconsciente, No inconsciente, e o inconsciente, né? Exatamente. Vai trazendo as informações, as Isso. consequências daquilo para o corpo. Exatamente. Uma hora E aí aparece, você associa, né? Que dor com barata. Então eu tenho medo de barata porque barata causa dor. Mas não é, é uma consequência de um trauma, né, que ele teve na infância. E aí, na hipnose, você vai terminar, como você diz, você entra no seu interior, né, e começou a mexer nas suas gavetas e você começa a lembrar de coisas que aconteceram. E aí a gente vem com um trabalho, o terapeuta entra com um trabalho que é ressignificar aquele fato, né, para que aquele fato perca a importância e você retorne do transe hipnótico, né, sem já aquela questão, sem aquelas consequências. Olha que maravilha, né? Cura de traumas e ressignificar vícios, né? Um monte de atitudes e coisas com trauma emocional. Compulsão, né? Às vezes a pessoa tem compulsão por doce, por exemplo, aparece muito. Cigarro, a pessoa quer parar de fumar e não consegue parar de fumar. Olha, né? como a hipnose pode ajudar. Pode, né? É bem interessante, sim. É um processo, é um tratamento rápido, né? Muitas pessoas, vai depender, claro, de quanto você se permite adesão ao tratamento, mas muitas questões você resolve com uma única sessão de terapia, né? É comum, por exemplo, como eu dou curso de hipnose, né? E eu aproveito as pessoas que estão ali e que elas se colocam à disposição para falar das suas questões. Muitas pessoas saem do curso com as suas questões resolvidas, né? Uhum. E todo mundo pode ser hipnotizado? Tem gente que fala, não, ninguém consegue me hipnotizar. Como que funciona? De um modo geral, colocar em estado de transe, né? De um modo geral, sim, né? De um modo geral, você não consegue hipnotizar, por exemplo, um psicopata, né? Por quê? Porque ele não tem foco, né? Mas criança, você pode perfeitamente, sem problema nenhum, não existe risco nenhum, né? A hipnose não tem risco. O risco é zero. Esse estado alterado de consciência através do transe, né? Porque, como eu estava falando para você antes, né? Que a gente faz estudos de hipnose. A diferença desse transe hipnótico, através das técnicas de hipnose, para um transe mediúnico, por exemplo, né? Já que muita gente está ligado com a espiritualidade, o tema, né? Sim. Essa hipnose com a espiritualidade, ligada a essa espiritualidade, que tem tudo a ver. Dá uma explicadinha para a gente. Vamos lá. Então. Eu dou curso, né? Eu dou curso de hipnose espiritual, que não é uma coisa tão falada no Brasil, né? Lá fora, na Inglaterra, Estados Unidos, já existem muitos livros sobre hipnose e espiritualidade, né? Aqui no Brasil não tem. É muito difícil. Você acha na Amazon livros em inglês, muito falando sobre hipnose espiritual, terapia de vidas passadas, né? Então, você encontra. Mas aqui no Brasil não. Né? Eu escrevi um livro sobre hipnose e espiritualidade, mas é um livro que não está à venda, né? Ele é um livro bem denso, são quase 300 páginas, que eu dou nos cursos para os meus alunos. Né? Quando os alunos fazem o curso de hipnose e espiritualidade comigo, eles ganham esse livro. Em vez de apostila, ganham o livro. Né? E quando você fala de transe hipnótico e transe espiritual, é muito importante que você entenda que tem aí uma questão da matriz da pessoa, né? Da sua educação, daquilo que você recebe. Então, por exemplo, tem pessoas que entram num transe hipnótico e aí quando ela sai do transe ela diz que viu o Exu, né? Você vai ver, aquela pessoa ela tem uma matriz, ela tem uma formação dentro dessa área, né? E cabe a nós, terapeuta, fazer uso dessa imagem. Eu não acredito, não. Isso é bobagem, isso não existe. Não, você tem que respeitar a crença da pessoa e você tem que trabalhar naquela linha. Tanto é que, por exemplo, terapia de vidas passadas, eu não costumo usar o termo terapia de vidas passadas, porque eu entro numa questão de crença. Eu não acredito em reencarnação. Então, eu uso o termo terapias de vivências passadas, porque vivências passadas pode ser nessa vida ou pode ser numa vida anterior, depende do que você acreditar. Sim. Né? Tem pessoas que entram num transe, aí dentro do transe, olha, eu tive uma visão que eu estava com uma roupa assim, numa época
Aí, você acredita em reencarnação? Ah, eu acredito. Ok, beleza. Se você acredita em reencarnação, vamos tratar isso como sendo uma reencarnação. Ah, eu não acredito em reencarnação. Isso deve ser reflexo de algum filme que eu vi. Ok, Pode beleza. ser. O que interessa para nós, terapeuta, é a mensagem que a pessoa nos traz. E não se ela realmente foi para uma vida passada, não se ela realmente viu Exu, ou se ela viu Nossa Senhora de Nazaré, nada disso interessa. E quando a gente fala sobre o livro dos sonhos do Freud, né, que tem muito isso, que às vezes uma figurinha dentro de um quadro traz uma coisa e a pessoa fica sonhando com aquilo. Aquilo está no inconsciente, está registrado, tem um significado, tem um simbolismo. E quando a gente faz essa alteração do nível da consciência, né, expande a consciência, você pode tanto ir, né, para fora como para dentro, o que a gente estava conversando lá. Então, buscar registros internos lá que você está armazenando no seu inconsciente, como realmente ter uma expansão extracorpórea e ir para uma outra dimensão, encontrar outros seres que vivem em outras dimensões, aí de acordo com o que a pessoa acredita ou não, o que a gente fala, né? A hipnose espiritual está muito ligada com a semiótica, né? Que é a ligação com signos, com símbolos, né? Que é aquilo que está dentro da sua educação, da cultura que você recebeu. Da representação que você dá para determinados fatos, acontecimentos, imagens, enfim, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, a hipnose espiritual tem essa questão, né? É diferente da hipnose clínica, que simplesmente você vai lá, coloca a pessoa sentada numa cadeira e vai dizer, ó, sente nessa poltrona, descruza os braços, fecha os seus olhos, né? E imagine que nesse momento você está caminhando por uma estrada, ou seja, você começa a jogar. A indução, uma indução, né? A pessoa, né? Criar uma história e com a sua voz vai modulando, a pessoa vai entrando no estado de transe e ela vai... trabalha muito com essas metáforas, trabalha com... elevador, então escadas... Então a gente vai conversando com a pessoa e pegando os próprios simbolismos que ela trabalha dentro dela. Então, a hipnose verbal, né? A famosa hipnose ericksoniana clínica, ela trabalha com o conteúdo que a própria paciente te traz. Então, é uma indução assim. Agora, o que a gente faz no não verbal é diferente, né? Você vai trabalhar com magnetismo. Isso, A hipnose não verbal, ela já tem um outro processo, tá? Não é que a hipnose clássica não funcione. Lógico, funciona tá? Muito. Sim. Apenas a maneira com que você vai botar a pessoa em transe é que muda. Na hipnose não verbal, como o próprio nome está dizendo, eu não preciso falar absolutamente nada para a pessoa. A pessoa não precisa falar absolutamente nada para mim. Né? Tem pessoas que dizem assim, eu tenho insônia, quero tratar insônia, mas eu não me dou bem com a minha esposa. Mas e se o cara me perguntar coisa, eu tenho que falar da minha vida pessoal? Não, ninguém vai falar da sua vida pessoal. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para você. Né? Via de regra, te pergunta, o que é que te trouxe aqui? Não, eu tenho um problema assim, 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 quero tratar. Ok, beleza. Você faz a hipnose não verbal. A hipnose não verbal é o quê? Magnetismo, que é essa energia que permeia o corpo, que todos nós temos, né? A fascinação, que é uma técnica de olhar, né? E o estado de presença, que para mim é a coisa mais difícil que tem. Estado de presença é o quê? Eu estou aqui agora, conversando assim, eu e a Deus. Né? Se tivesse só eu e a Deus aqui, eu ia estar desligado de todo o programa. Né? Isso é um estado de presença. Né? Focado, é só eu e a Deus. Aqui não, aqui nós estamos focados no quê? Em falar com os ouvintes da rádio. Né? Eu não posso estar aqui falando com os ouvintes da rádio e focada em pensando no boleto que eu tenho que pagar segunda-feira. Não. Então, porque o nosso cérebro ele tem muita dificuldade de estar no presente. Ou ele está sempre no passado, ou ele está no futuro. Né? Isso, ou a gente está lembrando da vida. Ou a gente está lembrando de algo, né, que passou, ou lembrando de algo que tem que ser feito quando você sair daqui da rádio. Né? Então, o estado de presença é difícil. Mas a partir do momento que você treina a sua mente para ficar em estado de presença, faz uso do magnetismo, né? E da técnica de olhar, que é a fascinação mental, você coloca uma pessoa em transe hipnótico em, às vezes, até 1, 2, no máximo 3 segundos. Né? É incrível, sem dar nem uma palavra. Eu que já vi o doutor Murilo aí, o professor hipnotizando, já foi, né? Já foi. Uma coisa incrível, incrível. Evidentemente que quem vai fazer um curso de hipnose se permite a isso, né? Sim, já está aberto, já entende, quer aprender, quer vivenciar. Exatamente. Aquilo, lógico, até mesmo se você pegar indução feita ali. Se você pegar uma pessoa na rua e dizer, você quer ser hipnotizado? A pessoa, sim, eu quero.
Não quer dizer que se eu passar por uma pessoa, vou olhar para a pessoa vai cair. Não, não é isso, né? A pessoa tem que se permitir, né? Mas a hipnose não verbal ela tem essa vantagem, porque a pessoa em transe, ela vai reconhecer as situações dela e ela começa ela a se resolver. Eu digo assim, terapeuta não cuida de ninguém, não trata de ninguém, né? Se um terapeuta disser que vai tratar de você, das duas uma, ou ele está te enganando, ou ele não sabe o que está falando. Você é um iludido, né? Porque é nós que nos tratamos, né? Sim. Nós que nos tratamos. Eu apenas sou o meio pelo qual eu levo a pessoa... caminho, a gente auxilia a pessoa a enxergar o caminho, exatamente, né? Bem isso, essa é a função do terapeuta, tá? Então, a hipnose não verbal, e dentro da espiritualidade, ela tem essa conexão, né? E a gente tem que respeitar essa simbologia. Que muitas religiões aí que trabalham com incorporação, que trabalham com, né, outro tipo de energia, levam muito, porque assim, eu fui estudar muito transe por causa da incorporação, por causa da parte espiritual mesmo. E a gente vê, né, que a própria doutora Sofia Bauer fala, não, a diferença entre um transe hipnótico e mediúnico não tem nenhuma. Né? A hora que você põe aquilo, são as referências internas, aquilo que está envolvendo energeticamente aquela pessoa. Então, aquilo vai vir mesmo. Então, o que precisa desses arquétipos que nos envolvem? Porque também, né, por exemplo, a Umbanda trabalha muito com os arquétipos, sim. A força do arquétipo, como a gente coloca isso, a gente vai poder ou não absorver informações de outros planos, né, de outras situações, expandir a consciência. A gente tem uma pineal no meio da cabeça, né, uma antena parabólica aí que capta tudo. A hora que você abre essa porta através da expansão da consciência, muita informação vem, né? Muita coisa. Antigamente se falava, é quantum de energia. Hoje não, é quantum de informação. O que você vai captar? A quantidade de informação que vem. Eu não sei como foi assim para você escrever um livro. Tudo bem que a gente tem embasamento de pesquisa, de tudo, mas, por exemplo, os livros do Floral, o sistema de Floral, aquilo foi passado em 1 segundo, agora demora anos para você praticar, sim, fazer, colocar, mas é muito rápido, a gente capta a informação, então essa expansão de consciência é maravilhosa para um monte de coisa, inclusive para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal, para você ter maior amplitude, né, na hora de estar trabalhando essa inspiração, essa intuição, isso tudo, a gente começa a desenvolver, né? Então, fazer um curso de hipnose é maravilhoso. E no curso de hipnose, assim, eu garanto para vocês que você sai sabendo hipnotizar uma pessoa em no máximo 15 segundos. Olha isso. Né? Eu faço em 1 segundo, né? A Deus já viu, tem alguns vídeos no Instagram, né? Que nem estão editados justamente de propósito, justamente para a pessoa ver que não tem nenhum truque ali, né? Mas, assim, a pessoa, no mínimo 15 segundos você vai colocar uma pessoa. Quando o transe hipnótico, por exemplo, a hipnose clássica, ela leva de 10 a 15 minutos para construir um processo. Isso com algumas sessões você captando informações, dando, né, o caminho das pedras para a indução do paciente, deixando ele numa zona de conforto, porque a gente vai falando, ele precisa acostumar com o tom da voz, com toda aquela... Você modula, né, a voz, né? Você vai falando. O que é interessante que é que a hipnose, ela é tão real, né, que, por exemplo, se você buscar na internet, teve um programa do Fantástico, né, que entrevistou uma senhora que ela estava com câncer de mama, precisava fazer uma cirurgia, só que ela era alérgica ao anestésico. Olha isso. E aí tiveram que recorrer a uma hipnose. Esse programa deve ter mais ou menos uns 10 anos, eu acho. Mas se você digitar assim, anestesia com hipnose, programa Fantástico, você vai achar essa reportagem, né? Tá lá, tá na internet, é público, né? Eu mostro esse vídeo no meu curso, né? Mas ele é público, ele está lá na internet. E você vai ver, tem vários casos de pessoas que foram passar, médicos dando depoimento, cirurgião, anestesista. E ela é interessante, que as pessoas acham que o transe, você fica dormindo, né? Não. Você pode estar em transe falando. Essa senhora, ela conversava com o terapeuta enquanto o médico operava ela. É verdade. E aí perguntava, você está sentindo alguma coisa? Ela dizia assim, olha, eu sinto você me pegar, me tocar, mas eu não sinto dor. Então você bloqueia a dor. Você não fica insensível, né? E o que é interessante, diminui o sangramento,
né? Não, e não e infecciona. muita frequência de dentistas fazendo curso de hipnose. Muito. Porque em vez de ficar anestesiando, hipnotiza. Eu já Oh, Deus, eu não sei se eu presenciei. falei para você, se eu tive a oportunidade de falar, mas, por exemplo, meu pai, na década de 60, meu pai era dentista. Ah, olha lá. Ele já fazia, porque o Conselho de Odontologia foi o primeiro conselho da área de saúde que aceitou a hipnose, né? Então, meu pai, na década de 60, ele era militar também, ele já fazia uso da hipnose para tratar os Só que dentes. naquela época se chamava letargia, né? Olha isso. Inclusive trauma do dentista, que é aquele tal do motorzinho, que todo mundo tem trauma, né? Daquilo ali. E ele já tratava pessoas que tinham trauma em relação a isso aí, ou que não podiam tomar anestesia. Então, né? e se você quiser, então, participar de cursos, conhecer mais o trabalho do Murilo, dê o seu @. Vamos lá. Meu Instagram é Murilo com 2 L, tá? Murilo C. Freitas, né? Terapeuta. Esse é o meu Instagram, @Murilo com 2 L, C. Freitas, terapeuta. E o meu WhatsApp, embora esteja no meu Instagram, mas posso passar aqui também para vocês, é o DDD 11 9 6770 6770. DDD 11 96770 6770. Pode Não, e mandar ele lá está sempre montando turmas para cursos, não só aqui em São Paulo, mas também fora de São Paulo. Então se inscreva lá, liga para ele. A próxima turma minha de hipnose 29 e 30 de novembro. Isso ainda tem vaga. Olha lá. Aproveitem, não são muitas não, porque eu não faço curso com mais de 30 pessoas na sala. Minhas turmas são pequenas, então elas fecham com muita antecedência, né? Mas é bom, porque... Não, excelente, porque a gente está... Eu já participei de curso, não de hipnose, mas de magia, mas realmente cria um ambiente bem bacana e a gente consegue ter o proveito máximo do curso mesmo. E eu crio o grupo com os alunos e não saio do grupo, né? A Deus fez o curso comigo, acho que em 2023. Ai, nem me lembro, já faz uns 2023 2-3 anos. E até hoje eu estou no grupo da turma e até hoje as pessoas tiram dúvida. Estamos aqui, e eu estamos fazendo outros todo cursos, mundo, né? É isso mesmo. E eu sempre respondo as pessoas no mesmo dia. Então, e eu vou dar uma pausinha só para falar do patrocinador, que este programa é patrocinado pelos Florais Deus e Luz, que vocês já conhecem, né? Os florais que reintegram o ser com a natureza. Então, é um sistema que não faz só floral de flor, né? Porque o floral é um remédio vibracional. E a gente capta a energia da natureza como um todo. Então, tem florais só de água, florais da terra, florais de flores, de ervas, de animais, inclusive. Eu trabalho com todo tipo de energia que tem na natureza para trazer essa homeostase para o ser humano de novo, com muito sucesso. Então, se você quiser conhecer os florais, www.floraisdeuseluz.com.br. O site está bem organizadinho, você pode buscar por sintomas, você pode buscar os remédios, as indicações, também pelo próprio tema, né, que você queira observar, queira estudar. E conhecer o trabalho do Deus é Luz no @Deus é Luz Oficial, que lá vão ter os cursos, vão ter toda a informação dos ambulatórios, que a gente tem ambulatório de Reiki toda segunda-feira, ambulatório de cromoterapia, agora com os cristais também, com a ativação das pedras, às quintas-feiras as cirurgias espirituais. Então, entre lá, se informe, porque tem um trabalho bem bacana aí a nível terapêutico. E também, quem quiser me seguir, conhecer o trabalho, né, além do YouTube, né, do Deus é Luz, o @Deusimantovani, eu estou lá para bater um papo e tirar as dúvidas. Murilo, dá um recadinho final aí para o pessoal, que já estamos em cima do horário. Bom, o recado que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: primeiro, acreditem, hipnose é 100% segura, tá? Não existe risco de forma nenhuma, independente da pessoa, seja adulto, seja criança, seja idoso. Tá certo. Segundo, não acredite na história de que alguém vai entrar na sua mente e comandar a sua vontade. Não existe isso, tá? Você não vai ficar inconsciente, você não vai perder sua consciência, você não vai fazer nada do que você não queira. Tá? Esteja seguro de que é um método, uma ferramenta eficaz, mas também é importante dizer o seguinte, né? Que não é para você abandonar a medicina, convencional. A convencional, tá? A hipnose, ela é um coadjuvante, tá bom? Murilo, gratidão, muito obrigado por participar aqui com a gente. Vocês aí, fiquem aí com a musiquinha do Dr. Haydn. Uma boa semana e até o próximo programa.